Irmãos, hoje a gente vai falar sobre dois personagens até bem conhecidos, né, pastor? Pela nossa... O pessoal já tomou café, já pegou ali? Vamos voltar para o lugar. Isso, pastor. Põe o pessoal... Já deu 5 minutos já. Esse relógio aqui é um pouco apressado, viu, pastor? 5 minutos passa rapidinho. Passa muito. Depois, no final, todo mundo quer que acabe às 11, né, Marcelo? Exatamente. Irmãos, vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, ó Deus, por podermos estar na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Seu nome, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ser servos fiéis a Ti, ó Deus. Usa a mim, o pastor Gerson, os irmãos e aqueles que estão em casa também, Senhor, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Em nome de Jesus nós lhe agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como eu falei logo no início, né, a gente vai estudar um pouco dois personagens até conhecidos, né? E interessante a história deles, que é Ana e Eucana. E o pastor, na pregação que o senhor fez, né, pastor? Eu tinha, como sempre, né, a gente faz uma coisa e na hora a gente começa, o senhor falou de procedimentos, como é que as pessoas, né, procedem, né? E aí me veio à mente, né? Como é que seria a história de Israel se Ana não tivesse feito o que fez? Não tivesse ali... bom, vamos conversar um pouquinho depois, a gente vai... Como é que seria a história de Israel, né? Ali do povo, depois dos filhos, né? E é interessante, né? Vou dar só uma pincelada, o senhor me ajuda aí, pastor. A história de Ana, né? Acho que a principal, o que marca a história de Ana é que ela era estéril e foi mãe de 6, se não me falha a memória, 6, né? 6 filhos. Acho que duas mulheres e 4 homens. E 4 homens, isso. 2 mulheres e 4 homens. E isso por causa eu não vou falar a insistência dela, né? Que na Bíblia fala que ela foi uma vez só, mas eu acho que estava sempre, né? Todos os anos, né? Quando eles subiam ali, a Eucana, né? E Ana subiam lembra aí, pastor? Siló. Siló para prestar, né, todos os anos o sacrifício, que era a cultura daquela época, né? Então, acredito eu que todos os anos Ana acho que pedia, né? Só que na Bíblia fala, especificamente, dessa vez, ela foi, parece que um pouco mais incisiva, né? Isso. Ali, perante Deus, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Mas tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente está conversando, está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Como vocês são curiosos, você que também está em casa, eu sei que são curiosos, eu não vou entrar em outros detalhes. Aí vocês lê lá, 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, vai ter muito mais detalhe do que eu já falei aqui. Muito mais detalhes, tá? Mas eu vou compartilhar com os irmãos. Aliás, né, Marcelo, vale a pena ler porque é uma história belíssima, né? Exatamente, pastor. A gente começa a ler e começa a ter, começa a pensar realmente, né? Como eu falei, né? Como é que seria se, acho que não sei se foi o senhor que falou, o pastor Itamar, né? Como é que seria se não tivesse acontecido alguns personagens, né, da Bíblia ali, né, não tivesse feito, ou se tivesse feito de forma diferente, né? Como é que seria a nossa história? Como é que seria a história do cristão? Mas vamos lá. Irmãos, Salmo, né, melhor, 13.
Salmo 13. Salmo de Davi, né? E diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Interessante que esse salmo, né, pastor, a gente lê ele, a gente parece que Davi estava ali também, parecido com, acho que com Ana, né? Não estava muito contente. No apuro, né? Estava como diria alguns, estava num perrengue aí, né? Estava passando por uma situação um pouco difícil, não estava muito ali fácil a vida dele, não. Mas no finalzinho a gente vê que ele, apesar de todas as situações, de tudo que eu estou enfrentando, tudo que eu estou passando, o Senhor Deus sabe todas as coisas. É nele. Então aqui, eu cantarei ao Senhor porquanto me tem muito bem. Interessante isso, né, irmãos? Quem não passa por dificuldades, né? Ou melhor, quem não está passando por dificuldades. Pode ser que hoje você não esteja. Semana passada você estava passando, resolveu o problema. E a semana que vem? Como é que vai ser? Será que vai ser igual hoje? Tudo tranquilo? Né? E aí a gente vamos voltar um pouquinho lá para Ana e Eucana. Qual era a situação que Ana estava passando ali, né? Então, Ana tinha lá a angústia no coração dela, lá que ela queria ter filhos, mas não podia, porque era estéril. E isso incomodava ela. Lá no capítulo, isso deixa bem claro, né? Que a incomodava. Só que o marido dela, Eucana, não fazia, dava a impressão que ele não se importava com isso, né? Porque ele amava ela. Apesar dela não poder dar filhos a ele, isso era indiferente para ele. Amava da mesma forma. Porém, naquela época, né, pastor, tinha a bigamia, né? Lá, Eucana tinha uma outra esposa, Penina, que tinha filhos. Era permitido, né? Permitido, né? Naquela época era permitido. Então, Penina tinha filhos com Eucana. E todas as vezes ali no capítulo lá, Penina ia lá e ficava cutucando, né? Todo ano cutucava Ana, né? Ficava lá dando alfinetada nela, né? E isso incomodava Ana. Até que um dia, a Ana, né? Toma decisão e vai no templo. Aí, pastor, assim, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né, que estão aqui, e até para trazer para os dias de hoje, né? Por que muitas pessoas, se a gente lê a história, a gente vê que Ana se sentia confortável, se sentia bem no templo. E hoje a gente vê que algumas pessoas se afastaram do templo. Não vou entrar em questão de a pessoa tem dificuldades, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. A gente sabe, a gente conhece, tem pessoas que são limitadas, tem pessoas que são, às vezes,
tem dificuldades de vir na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é totalmente compreensível, aceitável, e a gente tem que entender isso. Tá? Mas, muitas pessoas que têm condições não vêm ao templo. Quando eu falo templo, é aqui, as 4 paredes. Aí os irmãos podem falar assim, Marcelo, mas qual a diferença de eu estar em casa vendo a live, como tem muitos irmãos hoje vendo, assistindo, ou vai posteriormente vá assistir? É isso que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, pastor, que a Ana estava lá, por que ela não fez o que fez na casa dela, e sim lá no templo? Só para a gente começar a entender um pouquinho. Qual a diferença? Ana não poderia ter orado, ter pedido a Deus dentro da casa dela? Por isso, fazer igualzinho o pastor, por isso que eu gosto da dona Ivone no templo, não é, pastor? Ela participa. Copiar a fala do pastor Itamar aqui. Fazer um plágio aqui. Né? Por que Ana deixou para fazer o pedido dela lá no templo e não na casa dela? Marcelo, essa é uma coisa muito interessante aqui no texto, né? Isso que você falou é verdade. A gente pode buscar Deus em qualquer lugar, né? Sim. E não é o fato de você estar no templo, né, que vai ser diferente. Mas a gente tem que entender, e estou falando aqui para nós aqui, mas especialmente para você que está em casa, né? Estar no templo tem um componente diferente, né? Você está tirando um tempo especial para aquilo, né? Na tua correria do dia a dia, você faz 1000 coisas. Você pode, durante o teu dia, orar, ler a Bíblia, ter o teu momento devocional, tudo bem, você faz isso em casa, deve fazer mesmo, precisa fazer. Mas quando a gente vem no templo, no domingo, eu estou tirando um tempo especial da minha vida para fazer o quê? Para adorar o Senhor, para ir lá me envolver com a palavra, para eu me dedicar àquele momento ao Senhor. E isso depende, então, da nossa disposição estar aqui para fazer isso. No caso aqui de Ana, possivelmente ela muitas vezes esteve no templo com aquela mesma ansiedade no coração. Mas naquele dia, de alguma forma, foi diferente para ela. Apareceu a oportunidade dela abrir o seu coração para Deus, né? E toda a situação da sua vida mudou por causa disso, por causa dessa disposição dela de estar no templo, buscando o Senhor, estar mais perto de Deus, buscando mais proximamente a Deus, né? Se colocou ali, né? Ela, vamos dizer assim, né? Ela abriu o coração, né? Apesar de Deus conhecer, saber da angústia dela, ter toda o conhecimento do que ela realmente desejava, o que ela tinha no coração, mas ela se colocou ali, se entregou a Deus, né? Diante de Deus. Adilson. Marcelo, nós temos aqui uma opinião, tá? Não, é só uma observação que eu pensei quando você perguntou assim, por que Ana foi no templo, porque nessa oportunidade. Eu pensei assim, o que eu sei é que eles iam uma vez no ano. Então, se não fosse para ir pelo menos uma vez no ano, né, te contar, né? Eu não vou esse ano, vou deixar para o ano seguinte. Era uma prática deles, era uma viagem, não era perto, né? Sim. A família fazia uma caravana e era um costume já de ir no templo. Então, eu penso nessa justificativa, ela teve essa oportunidade, ela não podia falar assim, esse ano eu não vou. O esposo ia, a outra esposa ia, os filhos iam, então ela foi e teve esse encontro, assim, não querendo falar do momento dela, sim, mas eu falo por que ela ia. Porque era uma vez no ano, ela não Sim. deixou de ir, que nem aqui a gente tem toda semana, ela era uma vez no ano. Sim, sim. É uma prática mesmo assim, não tem como não fazer. E demorava e não era pouco não, porque eles ficavam dias e dias lá, né? Não era aquela coisa de, igual a gente vai daqui em, sei lá, Votuporanga, né, pastor? Dá 3 horas e meia?
5 horas. 5. A gente vai em 5 horas, fica 2 horas lá, volta 5 horas, está tudo certo. Não. Era sei lá quantos dias de viagem. Pastor? Um aspecto interessante, esse que a Ruth abordou, de fato, era a prática religiosa da época, era o ponto da revelação que Deus tinha dado ao povo, né, que era o sacrifício. Para eu ter o meu pecado perdoado, eu precisava sacrificar, então fazia parte do contexto. Agora, já na nova aliança, depois de Cristo ter vindo, e já não ter mais necessidade do sacrifício da ovelha e tudo mais, tem um texto interessante lá em Hebreus, que provavelmente foi o Paulo que escreveu, né? Mas a gente não sabe o autor, a gente não pode afirmar. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, o autor, tratando de vários aspectos, ele diz o seguinte, lá 10 a partir do 23. Guardemos com confiança a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Então não dá para eu animar uns aos outros em casa. Na prática do amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É interessante esse aspecto do ir ou não ao templo, né? Do estar ou não no templo. A Ana, de fato, a caminhada exigia-se pelo menos uma vez. E naquela época a gente já vê questionamentos de pessoas que nem uma vez iam. Hoje, já num novo momento, numa nova fase da aliança, uma fase definitiva, a prática e o convívio na igreja, ele de fato é esse aqui. A ideia de nos animarmos. Na igreja, eu ouço a história do meu irmão, eu vejo a história do meu irmão e sou animado, sou exortado, sou corrigido. E a mesma coisa com a minha vida. O irmão vê a minha vida, a minha prática, o que aconteceu comigo, e ele é exortado, ele é animado, ele é então tratado. Então, esse é o grande desafio da vida em comunidade. Eu, Itamar, penso que isso está acabando. E vai acabar cada vez mais. Luto contra. Enquanto eu puder falar, eu digo, luto contra. Mas eu estou vendo que, assim, que a cada vez mais nós estamos nos isolando nas nossas casas. E achando que somos muito suficientes em casa. E aí a gente vai sofrendo mais. Pode observar, a pandemia aí, quem entende da área de psiquiatria, dessa área, o quanto aumentou as nossas doenças emocionais pelo isolamento, e vai piorar cada vez mais. Pastor? Não. Adilson? A Noemi também quer comentar. Falando nisso, né, a gente teve a nossa enrolação sexta-feira, né? Sempre enrolando, né? Sempre enrolando. Sempre enrolando, né? E eu até, se ela não estiver assistindo, eu vou amanhã mandar ela assistir esse culto agora de manhã, para ela ver que eu falei para ela como que é certo. E assim, a pessoa não vem, mas eu sou velha de igreja, 30 anos de igreja. Eu já fiz muito. Então, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Eu disse para ela assim, Deus conhece, Deus sabe, mas você tem que, o dia que tem os compromissos da igreja, esquece tudo, deixa tudo. É o seu dia de ir na igreja, na enrolação, onde for, larga tudo, vamos. Então, assim, agora falou isso, eu falei, e essa semana eu mesmo conversei com essa pessoa. Então, se ela não estiver assistindo, eu vou passar para ela, assiste esse culto para você ver como que eu te falei, é o certo. E da próxima vez vai enrolar, né? Próxima vez, se ela não for na enrolação, ela não vai mais. Não faça enrolação, né? Vai enrolar, né? Não fique enrolando, né? Brincadeira, mas é que na sexta-feira o pessoal, as mais experientes da nossa igreja, né? Tem ali uma programação que se chama enrolação. Tem umas novinhas indo também. Tem umas novinhas, é mesmo, né, pastor? Nas fotos a gente viu umas novinhas lá também, né? Então, pessoal, e parabéns a esse pessoal que está fazendo esse belo trabalho, né?
E rolou coisa gostosa, viu, pastor? Fiquei sabendo que teve muita coisa O gostosa. lanchinho teve bom, né? Teve, viu, pastor? Mas enfim, irmãos, voltando aqui para o nosso assunto, né? Essa Ana, né? Ali, como a Ruth falou, né? Que era costumes, era... Então, são várias situações, vários pontos que a gente... E os irmãos estão corretos, né? Nessa situação. Mas a gente vê, o principal ponto que a gente também vê ali em Ana, é que ela se entregou, né? Teve ali uma entrega autêntica, né? Que até foi confundida com embriaguez, né, pastor? Né? Achou que ela estava embriagada, né? Por quê? Ela estava ali tão compenetrada, né? Ali, tendo ali o momento... Como que é, Luci? Entregue ali, né? A Deus, ali, ela esqueceu de... Ali, aí é fala minha, tá, irmãos? Não tem nada na Bíblia, não, tá? Ela esqueceu, talvez ela esqueceu das pessoas que estavam ao redor dela e sabe aquela coisa que você se desliga de tudo? Pastor? Eu recebi uma revelação que veio Eita. do lado. Uma revelação de Uma revelação lateral. do Adilson aqui, que pediu para lembrar o seguinte, né? Ele não quer falar, não sei porquê, talvez ele seja tímido. Ele falou, pastor, é a questão do sábado, né? Do 7º dia. O que é que nós temos feito com o conceito do sábado? Né? Quando nós temos na velha aliança, antes de Jesus, o sábado era aquele dia para se guardar. Para quê? 2 aspectos que a gente não pode esquecer do sábado. O do descanso, propriamente dito, né? E do relacionamento com Deus. Então eu tinha o sábado para isso, também para me descansar, para dar um descanso para os meus empregados, para os servos, para os animais. Ninguém trabalhava no 7º dia. E no 7º dia você tinha um tempo, então, de uma dedicação no seu relacionamento com Deus, em vários aspectos que no dia a dia você não tem. Né? Da segunda, do domingo à sexta-feira. Né? Você não tinha, você acabava no corre-corre do trabalho e das atividades. Deus planejou perfeitamente a ideia do sábado, o conceito do sábado. A partir de Jesus, da nova aliança, você não tem que guardar um dia especificamente. É essa a ideia, né? Até o Gerson colocou as questões na pregação judaizantes, né? Hoje em dia o sábado é um dos aspectos também, né? Que se discute muito. Guardar o sábado ou não guardar. Mas a ideia e o conceito do sábado, que nós estamos deixando de lado. Que é um dia, para de fato, uma dedicação a Deus, em alguns pontos diferenciados. Não é eu só me relaciono com Deus agora, usualmente, no domingo. Não, não é isso. Mas nós estamos abrindo mão disso, de maneira muito ostensiva e cada vez mais, e a nossa família tem sido prejudicada nisso. Antigamente, domingo na igreja protestante, era de fato dia do Senhor. Era o domingo, era reservado para isso, os crentes tinham as atividades que giravam em torno da igreja, da comunidade. Ensaio de coral, ensaio de atividades, tudo acontecia. Hoje em dia não, nós começamos a abrir mão disso. A gente vai num cinema sem problema, a gente vai num churrasco na casa do amigo, sem problema. A grande questão é que nós começamos a trocar aquilo que a gente tinha um tempo preparado para Deus, para um relacionamento, para Deus e para as coisas de Deus, nós começamos a trocar por outras coisas. Esse foi o problema. Nós começamos a substituir. Irmão, você não vai na célula hoje? Não dá, eu tenho compromisso. Já ouviu isso? Não dá, eu tenho compromisso. Então a célula não é compromisso. Você não vai no culto hoje? Não dá, eu tenho compromisso. Então o culto não é compromisso. E olha que nós aqui, eu, pastor Gerson, nós podemos dizer, nós não somos radicais como em algumas outras igrejas. Nós já falamos. De vez em quando a sua família se reúne, a sua família marcou para se reunir num domingo. Não tem problema você deixar de vir à igreja para ir lá, para dar o testemunho na sua família. Nós não falamos sempre isso, irmãos? Alguém pode dizer contrário sobre isso?
Não. Agora, o que aconteceu? Talvez, né, Gerson, pode ser, né, e de repente culpa nossa, aqui especificamente no caso do Parque Itajaí, as pessoas começaram a trocar tudo. E a igreja ficou para o último lugar. Ficou lá no finalzinho. Ah, eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar. Se der, então eu vou à igreja. Se der, então eu vou ao compromisso. Se der, então... Outras coisas ocuparam de fato. Eu não estou falando de Deus, tá bom? Porque isso quem julga é só Deus. Eu estou falando da igreja que... Acho que a bateria está acabando. Mas eu preciso dizer só mais uma coisa aqui, Marcelo. À vontade. A gente percebe que muito crente, nestes dias, e quando eu digo nestes dias, é pós-pandemia. Ele só vem à igreja, só vem ao culto, à escola dominical, quando ele tem alguma atividade aqui. Se é o dia dele escalado de dar aula, se é o dia dele escalado de fazer alguma coisa, se é o dia dele escalado, ele vem. Quando não é o dia dele escalado, ele não vem. Eu tenho reparado nisso também. A impressão que dá é que se foi feita uma escala de ir à igreja. Eu vou à igreja quando eu tenho que fazer alguma coisa, quando eu tenho que ou dar aula, ou participar de alguma coisa, ou levar meu filho, quando eu não tenho, eu não vou. Não sei o que vão fazer, eu não sei. Eu não sei qual é o outro compromisso. Mas eu tenho reparado nisso também. E a gente precisa ser lembrado dessas coisas. Porque tudo disso, todas essas coisas, irmãos, a gente vai colher as consequências. Hoje eu cheguei aqui a Lavínia, tá certo, Lucia? Lavínia veio, me cumprimentou, e aí a Lucia falou assim, não vai dar um abraço no pastor? Aí eu brinquei com a Lucia, falei, com essa pressão, aí ela me abraçou, né? Falei, com essa pressão, né? Falei para a Lucia. A Lucia falou uma coisa assim, bom pastor, mais ou menos isso, né, Lucia? Se eu falar muita bobagem, você me corrige. A gente já não gosta muito de pastor, então tem que ensinar quando é pequenininho, porque quando ficar velho, não vai querer. Então, vou ensinar agora, dar um abraço sim no pastor, cria o hábito agora que é pequenininho, para quando ficar velho, pelo menos manter esse hábito saudável, bom e tudo mais. Né, de estar, de vir. Então, irmãos, fica aqui mais aproveitei o sábado, o dia do sábado, e fazer um desabafo aqui, uma exortação para nós. Nós vamos pagar o preço de tudo que fizermos, seja para a gente mesmo, seja para os nossos filhos. Se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, eu vou colocar outro hábito no lugar. Quem sabe um site pornô, quem sabe um site de... Eu vou pôr. Eu vou baixar no meu celular, eu vou fazer isso. Aquela história dos dois lobos, né? Dentro da gente tem dois lobos. O Paulo usa a figura do velho homem e o novo homem. Qual vai crescer? O lobo bom ou o lobo mau? O velho homem ou o novo homem? A resposta é aquele que eu alimentar mais. Ela falou assim, deixa eu falar. É o seguinte, tudo, eu lembro do Ângelo, que falou sobre o dízimo. Ele falou, a primeira coisa que vocês fazem é separar o dízimo. Do mesmo jeito, a gente separa o dia do Senhor. Não digo que todos os dias a gente não lê a Bíblia, não ora quando levanta, não é isso. O dia todo a gente agradece a Deus, porque Deus gosta de agradecimento. Deus gosta de conversar conosco. Mas o domingo, a própria palavra falou, que o Itamar leu, é dedicar ao Senhor. Eu fico triste quando chego aqui e vejo a igreja vazia. Eu falo, gente, é a hora da troca, a hora da conversa, é a hora que... Quando eu ia na Célia Care, que eu frequentei, porque minha irmã ia, então ela me levava, a Célia Care morava ali perto de casa. E ela falava muito da oração. Então, quando a gente chegava, quem estava do lado da gente, a pessoa falava, olha, eu tenho tal problema.
Aí a gente orava pela pessoa e depois, no outro dia de reunião, ela vinha até a gente e falava, olha, eu recebi, nós oramos junto, isso, e falava. Eu achava super interessante, né? Mas isso que eu falo, se não vem aqui, vai passando aquele amor, aquela conversa de irmão com irmão, de eu levar um problema e pedir oração. Tinha, inclusive, um pessoal que orava. Eles tinham um caderno, eu não me lembro se era dessa turma, não, acho que era de outra turma. E ia anotando, de fora do Brasil ligavam pedindo oração, daqui do Brasil ligavam tudo, e depois a pessoa dizia que houve resposta, que isso, que aquilo. E um dia, até hoje, o César falou, conta para a Gislane, o seguinte, eu estava muito triste, eu não me lembro qual o problema que eu tinha, e chorando muito. Daqui a pouco, uma pessoa daquele pessoal que orava, telefonou para mim e falou, viu, Ivone, Deus mandou falar para você que Ele te ama. Então, eu falei, Deus ouve a oração do justo e vê quando ele está sofrendo e manda um recado. Amém? Amém. Tudo a ver com a história de Ana, né? Irmãos, complementar um pouquinho, ó. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 1 Samuel capítulo 2, conta a história dos filhos de Eli, do sacerdote Eli. É uma história triste. Por quê? Eles eram sacerdotes do templo e que não faziam, como o pastor Itamar falou, tinha lá as leis lá do Velho Testamento e eles tinham um ritual, né, pastor, a ser cumprido. E eles queriam dar uma de trazer nas palavras para os dias de hoje, dar uma de esperto. As pessoas iam oferecer o sacrifício, o melhor que tinham, eles iam lá com um garfo, um tridente, né? E pegavam a melhor parte da carne para satisfazer o desejo próprio, né, pastor? E isso começou a incomodar o povo, né? Algumas pessoas. Até que chegou em Eli. E aí, não vou encurtar, depois os irmãos vão lá e dão uma lida lá, leem lá. Qual foi o fim deles? Por não fazerem o que Deus ordenou. E eu estou falando isso, irmão, para a gente também pensar. O que Deus ordenou para você fazer na casa dele? A mim, pastor Gerson, pastor Itamar, cada um tem o seu lugar na casa de Deus. Cada um tem algo, Deus coloca cada um para fazer aquilo que Ele quer. Agora tem uma coisa, pensamento meu também, tá, irmãos? Deus fala uma vez, Deus fala duas. Ele não vai ficar esperando, tá certo que Deus faz do jeito que Ele quiser. Ele pode falar 10 vezes para você, até que chegar uma vez falando, agora você vai. Não estou dizendo que Deus não possa fazer. Mas se você não fizer, o outro vai fazer. Só que daí, meu irmão, talvez você pague o preço por não fazer o que Deus te ordenou. Espera aí, Luci, eu não estou ouvindo aqui, Luci. Espera um pouquinho só. É que a gente esquece, né, Luci, que quem está em casa não ouve, né? Vai acabar não ouvindo, né? Não, eu só ia complementar, né, pensando assim que Deus diz na sua palavra, né?
todas as coisas Deus pedirá contas, todas. Todas, e Ele né? vê entre juntas e medulas. E ele discerne os pensamentos. Então, Ele vai pedir conta de todas as coisas. E Sim. a gente às vezes Se esquece, né, Sueli? esquece Luci. e a gente pensa que a gente enganando a nós mesmos, né, com as nossas desculpas ou pretextos, Sim. ou situações assim, Sim. a gente se esquece que Deus não tem como a gente enganar. Sim. Impossível. Então, todas as coisas nós prestaremos contas. E não é uma coisa fácil, porque Deus sabe qual é a verdade. Não adianta passar um melzinho, não. Não adianta querer dar uma de esperto, né? Então, irmãos, a gente tem que estar muito atento. Deus fala para a gente fazer, às vezes, tal coisa. Eu não vou na igreja porque eu estou cansado, porque eu estou isso. A gente entende, irmãos. Tem dia que eu também estou cansado, tem dia que a semana foi pesada, né, pastor? A gente entende, lógico. Afinal, a gente é de carne e osso. De vez em quando o osso quebra, a carne dói, os músculos já não atendem mais, né? Parece que a perna tem vontade própria, né? Sai. Tudo isso é compreensível, irmãos. Só que não dá, é o que a Lucy falou, para a gente ficar sempre justificando. A gente tem que prestar atenção. Marcelo, isso que vocês estão falando, eu acho assim, é tudo uma questão de decisão. Decisão de cada um. Decisão minha, sua, de cada irmão. Eu sempre fico na minha mente, né, com uma palavra que Jesus falou para os seus discípulos e falou para nós, né, é o seguinte, que a gente acaba fazendo aquilo que a gente valoriza no coração. Se eu valorizo as coisas de Deus no meu coração, se eu valorizo a presença de Deus na minha vida, eu vou querer fazer aquilo. Mas quando eu começo a trocar, a gente precisa se questionar. Por que eu não tenho vontade de ir na igreja? Por que eu dou tanta desculpa? Né? Então, a gente precisa pensar, precisa questionar, por que está acontecendo isso comigo? Será que eu estou deixando a minha fé ser abalada? Né? Porque a gente se justifica para tudo. Para tudo a gente encontra uma justificativa nas nossas condutas. Agora, a questão de servir a Deus é uma questão de decisão pessoal. É uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, eu vou fazer isso, Né? E a gente sabe que quando a gente toma essas atitudes, o Senhor vem de encontro a gente e nos abençoa, né? Dando mais disposição, mais vontade, dando mais coisas para a gente, inclusive, fazer. Né? Então, eu acho muito interessante um texto que eles colocaram aqui do Davi, né? Sim. O Davi, lá no Salmo 27, ele fala sobre isso, que o grande desejo dele era morar na casa do Senhor. Por que será que Davi fala desse jeito? Parece que está sendo um exagero, né, pastor? Exagero. Mas a gente entendendo a vida do Davi, que ele era muito guerreiro, muito ocupado, muito envolvido com as coisas do reino e tal, eu imagino que ele tinha pouco tempo para as coisas, né, importantes da vida dele. Mas ele sabia que o mais importante da vida dele era estar na casa do Senhor. Então, qual era o desejo dele? Estar na casa do Senhor para sempre. Né? Ele queria estar lá, porque lá era o melhor lugar para ele estar. E às vezes a gente não se preocupa com isso, né? Como a gente tem falado aqui hoje, a gente às vezes faz tantas coisas, né? E começa a substituir, né? E o prazer de estar aqui, de ouvir a palavra, de estar em comunhão com os irmãos, de estar tendo relacionamento com os irmãos, ouvindo a experiência dos irmãos, a gente acaba sendo enriquecido com isso. E a gente vai perdendo isso. E a nossa fé vai ficando o quê? Debilitada. É uma realidade. Sim. É uma realidade. Então, tome cuidado, né, com as decisões, né? E é interessante essa questão da decisão. Eu vou tocar num ponto que eu sei que a gente precisava de acho que mais uma meia hora para a gente
Mas o compromisso. E aí, meus irmãos, eu quero trazer a importância e a seriedade do nosso compromisso. No que sentido? O pastor tocou hoje no batismo, né? A pessoa ser batizada em águas. Não é isso que eu quero dizer. Só que quando a gente faz a nossa profissão de fé, aí eu vou falar diretamente para os pais, né? Até a semana que vem que vai ter o batismo, né? Das crianças, né? Que as pessoas vêm aqui e fazem um compromisso público. Só que depois, passado, também não vou entrar em questão de ser pontual, a gente sabe situações, nós acabamos nos esquecendo disso. E aí eu vou pegar a fala da Lucy. Um dia a gente vai prestar conta para Deus. Então, meu irmão, presta muita atenção no que você promete no seu coração. No que você fala para Deus que vai ou não fazer. Porque Ele vai cobrar. E isso, lá em Eclesiastes, é muito claro. Salomão fala isso lá. Cuidado com o que você... Ele usa voto, né? Voto. Cuidado com o voto que você diz fazer para Deus. Isso para Deus é muito sério. Deus leva isso muito a sério. Espera aí, aguenta aí, que tem dois. Presta muita atenção no que você promete para Deus. Principalmente quando você, que vai fazer a sua profissão de fé, ou já fez sua profissão de fé, eu não vou lembrar tudo, mas como a gente tem dois pastores aqui, eu vou apelar para o pastor, né? Pastor, qual é a pergunta aqui? Não consegui lembrar. Que a gente faz. Você promete, como é que é? Relembra aí, pastor, que seguir as instruções, como é que é, pastor? Seguir a palavra. Não sei se o senhor não sei se o senhor vai conseguir seguir lembrar. a palavra em primeiro lugar, né? Tudo que a palavra fala, mas seguir também as ordenanças da igreja, respeitar seus líderes, né? Tudo isso você promete. Mas o primeiro é o quê? Seguir a palavra. Já começa a primeira dificuldade, né? Seguir a palavra. Se a gente não segue a palavra, o restante não está nem ligando, né? Então, meu irmão, presta muita atenção. Adilson, antes que eu esqueça, tem a Lucia, depois tem a Lucia aqui também. Tá, já vou chegar aí, Marcelo. É que eu queria trazer um comentário aqui da participação aqui na live, do seu Juvenal Antônio Gonçalves, que está sempre com a gente, né? Sim, então ele sim. deixou aqui uma citação, tá? Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que realmente o nosso prazer seja estar na casa do Senhor. O nosso irmão Darius também fez um comentário aqui, ele pede para eu falar, se eu não falar bem, você me ajuda aí, tá, Darius? Ele está falando dos jovens, né? Que os jovens precisam também estar ouvindo esse ensino, porque eles também estão muito distantes, né, da participação com as coisas de Deus. É isso, né, Darcio? Ótimo, vamos lá na Beleza. Lucy. É que o Darius tinha que falar isso ao vivo, né? Ele fica passando Eu recadinho. peço para ele viu? falar, Marcelo, mas ele falou assim, ele brincou assim, não, eu não vou falar não, senão o povo vai achar que eu estou brigando, né, Darcio? Brincadeira, Darius. Esse texto, né, que você citou lá, que é melhor que a gente não vote do que vote e não cumpra, né? Sim. E aí Deus deixou para nós os nossos filhos como herança, como administradores. E aí quando você cita essas questões de que Deus pedirá contas e tal, eu fico pensando o que é que Deus vai pedir contas, como Deus vai falar, que vergonha nós vamos passar quando Deus disser, eu te dei 1 filho, 2 filhos, 10 filhos, sei lá, e você deixou que eles fossem atropelados pelo inimigo,
as garras do inimigo se fincaram na herança que eu te dei e você nada fez. Sabe por quê? Porque é sério, é muito mesmo. Às vezes a gente pensa que Deus vai pedir contas. Ai, Luci, você deveria ter feito tal coisa, vindo na enrolação e você não veio. Não, Deus vai pedir contas, inclusive de coisas muito, muito, muito responsáveis. E coisas que a gente e nem sérias. lembra, nem vai lembrar mais, né, Luci? Sim. Coisas que a gente já se esqueceu, mas Deus não vai esquecer. Posso completar, Adilson? Marcelo, que a Luci está trazendo aqui? Eu ia também citar essa Salomão que falou, né? Na história que os professores estão ministrando, a Ana fez uma promessa a Deus, um voto, né? Ah, sim, fez. Fez Exato. uma promessa com o filho, né? Que inclusive é Sim. Samuel, né? Eu não sei se é Narizeu ou Nazireu. 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 Nazireu, Nazi. né? Com Z. Com Z, Nazireu. Então ela fez um voto, fez uma promessa com Deus, né? E eu queria trazer isso para dentro do que você está dizendo, né? Nós também temos votos com Deus quando batizamos, quando fazemos a nossa profissão de fé, Profissão de fé. quando somos ordenados a ofícios sagrados, né? Sim. Aí só ofício sagrado são diáconos, presbíteros, pastores, né? Então tudo isso é um voto com Deus. Sim. E aí então você se batizou, você fez sua profissão de fé, e aí você, por circunstâncias, seja quais sejam elas, você vai deixando Deus de lado. Vai deixando as coisas de Deus. E aí você esquece desse voto. E aí você vai entrar exatamente nisso que a Luci citou. É melhor que não faça, né, votos, Sim. do que fazer e não cumpri-los. Ô, Marcelo, acho que é só importante esclarecer, o voto aí do Nazireu era uma coisa que os judeus faziam, quando ele queria dedicar o filho a Deus, ao serviço de Deus, totalmente, completamente. Então ele fazia esse voto para Deus e fazia algumas promessas juntos, né? Por exemplo, não cortar o cabelo, não tomar bebida forte. Então tinha lá algumas condições que ele tinha que seguir. Samuel foi assim. Outro que era nazireu era Sansão. Por isso que ele perdeu a força que ele tinha, né, porque ele cortou o cabelo. Né? Porque, na realidade, porque ele quebrou o voto. O voto, né? Agora, esse negócio da gente fazer voto a Deus é importante, né? É importante. E a gente tem que ter muita... porque a gente é muito de fazer voto. Nós estamos chegando no final do ano, vem aquele famoso voto que a gente sempre faz. Ano que vem... como que é? Vou ler a Bíblia, né? Vou ler a Bíblia o ano inteiro, né? Vou ler durante o ano de 2023, vou ler a Bíblia toda. Nos primeiras semanas você lê, depois vai ficando para trás, esquece. Então, o que o Eclesiastes fala? É melhor que você não prometa, né? Não vote. Não faça, né? Para que você... porque se você promete, você tem que cumprir. E se você não cumpre, né? Qual a consequência disso? Exatamente. Deus não vai te abençoar. Você está prometendo uma coisa para Deus. Exatamente. As nossas atitudes na igreja, a gente faz promessas. Semana que vem, por exemplo, o Cássio e a Leline vão estar batizando suas crianças. Eles vão fazer promessas para Deus. Os irmãos vão ouvir aqui as promessas, né? Quais são? Promessas importantes, né? E aí no futuro a gente tem que pensar, né? Quando os filhos forem grandes, né? Se estiverem na presença de Deus, glória a Deus, aleluia, acho que eu fiz tudo certo. E se eu falhei? E se eu não fiz o que tinha que fazer, meus filhos se desviaram? Eu perdi a oportunidade de fazer a coisa mais importante que Deus exige de mim, que é trazer a minha família na presença de Deus. Não adianta nada eu converter um monte de gente se a minha família não está na presença de Deus. Então, isso é muito importante, né? A gente prometer para Deus e cumprir, né? E Deus vai exigir isso da gente, né?
Sim. Especialmente com nossos filhos é fundamental, né? Sem dúvida, né, pastor? Irmãos, eu vou... Pastor, o senhor quer mais finalizar com alguma... Senão, eu vou ler o Salmo... Eu vou ler o Salmo 37, de 1 a 5. Diz assim, ó. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Aqui, irmãos, fica bem claro, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Foi exatamente o que Ana fez. Se entregou, confiou e Deus agiu. Deus não mudou da época de Ana para hoje, dia 4 de dezembro. Ele continua sendo o mesmo. Do dia 27 de novembro, eu não vou falar o ano porque senão eu vou falar a minha idade, para o dia 4 de dezembro, eu mudei muito. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, como todos aqui. O pastor mudou mais que eu. Todos nós mudamos. Todos nós vamos mudar ainda. Mas uma coisa que a gente não pode mudar é a nossa fé. E o nosso caminho com Deus. Isso não pode mudar. É difícil. É, né, pastor? É difícil. Não é fácil. Infelizmente, muitos se afastaram e já nem estão mais aqui conosco. Outros não estão mais aqui na igreja, glória a Deus, estão em outras igrejas, servindo, fazendo o trabalho que Deus colocou para eles. Glória a Deus por isso. Mas quantos estão afastados? E às vezes passam aqui na frente. Às vezes até para conversar, né, pastor? Semana passada, retrasada, estava eu e o pastor aqui, teve uns 2, 3 que passou, cumprimentou, tá? Mas estão longe, não frequentam mais a igreja. A gente tem que pensar nisso, irmãos. Quantos estão perdidos? Que nós não nos percamos, né? Que a gente não se distancie. E se a gente fizer alguma promessa, não se esqueça o que Salomão falou. Melhor que não faça a promessa do que fazer e não cumprir. Então que a gente possa realmente estar atento a essas situações. Como ser humano, que ser humano é um bicho esquecido. Se esquece facilmente, né? Pastor, não sei se o senhor quiser falar alguma coisa, depois orar para finalizar, por favor. Duas coisinhas que eu queria citar. Uma a respeito de Ana, né, dela cumprir o voto dela. Eu acho interessante isso, que ela fez uma promessa para Deus, foi para casa, Deus abençoou, ela engravidou, teve Samuel. Quando ele foi desmamado, que eu imagino, sei lá, 3, 4 anos, sei lá. Era novinho ainda, era pequeno ainda. Sim. O que ela fez? Ela levou ele lá para Eli. Imagina o seguinte, ela queria muito ter um filho. Verdade, pastor. E teve o filho, Deus atendeu. Só que ela não se esqueceu da promessa. Né? Da promessa. E
E Deus honrou tremendamente essa mulher de duas maneiras. Deu mais filhos para Mais ela. filhos para ela. E fez do Samuel, filho dela, um grande líder em Israel. Líder de Ele Israel. foi muito importante na vida de Israel, né? Isso é um aspecto. Outro aspecto que eu queria comentar, eu achei muito significativo o título dessa lição que nós estamos vendo. Alegria que brota em meio da angústia. Quando a gente serve a Deus, claro, a gente passa por angústia, sim. Quantas vezes a gente passa por momentos de angústia? Mas a alegria, ela vai vir. Ela vai brotar, né? Desde que você confie em Deus, entrega o teu problema para Deus, entrega de coração, como a Ana fez, né? Deus vai transformar a tua angústia, a tua tristeza em alegria. É certo isso, né? Então, que a gente aprenda com essa lição belíssima de Ana, né? E traga para a nossa vida isso. Nós vamos estar passando por lutas, dificuldades sempre, mas sempre entenda, né? A alegria virá, porque Deus está tomando conta da tua vida. E no tempo dele, né, pastor? Tempo dele. Pode. Jamais. Jamais. Pastor, o senhor ora para a gente finalizar? Vamos orar, irmãos. Santo e amado Deus, é muito gostoso a gente abrir a tua palavra, estarmos aprendendo com esses servos do Senhor do passado, que deixaram histórias de vida belíssimas, ó Pai, exemplos para nós seguirmos, para nós aprendermos. E hoje nós estamos aprendendo aqui com Ana, ó Pai, que diante do Senhor ela colocou seu coração, e o Senhor, como um Deus misericordioso que é, abençoou a vida dela de uma maneira tremenda, Pai. E nós, como servos do Senhor também, que passamos por lutas, dificuldades, muitas vezes aflições e angústias na nossa vida, nós sabemos que o Senhor está tomando conta, Senhor, da nossa vida, tomando conta dos nossos problemas. Seja aqui, Senhor, entre nós aqui, seja entre os irmãos que estão em casa, nós colocamos a vida de cada um na Tua presença, ó Pai. E aqueles especialmente que estão passando por lutas, e nós sabemos de irmãos que estão passando por lutas, mas também sabemos que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nós queremos Te exaltar, queremos estar aqui à noite para glorificar o Teu nome e participarmos da mesa contigo. Nós Te louvamos e glorificamos